Oi, turma! Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, a gente vai falar sobre sujeito e predicado. Vamos estudar as frases. Por isso que a gente precisava estudar cada pedacinho para agora a gente conseguir estudar isso, que na língua portuguesa tem um nome bem chato, bem feio até. Chama análise morfológica. E nós vamos trabalhar com isso agora. A gente vai analisar uma frase inteira, né? A gente vai entender, porque agora a gente sabe cada pedacinho dela. Então, nós estudamos tudo que estudamos para chegar até aqui, até esse momento, para a gente aprender o que é sujeito e o que é predicado, certo? Então, a gente tem que ter na cabeça sempre o seguinte: o sujeito é aquele que pratica a ação que acontece na frase. Então, para achar o sujeito, geralmente eu preciso achar o verbo primeiro e perguntar para o verbo: e aí, quem que fez? Né? Quem que te praticou o verbo? Quem que foi que fez o que você está falando? E aí o verbo vai me responder quem é o sujeito. Quando eu acho o sujeito, eu separo o sujeito e o restante da minha frase é o predicado. E aí no predicado vai estar o substantivo, o verbo, vai estar o adjetivo, se ele existir na frase, e outras coisinhas que vocês vão aprender mais pra frente, tá bom? Então, o sujeito, geralmente, ele vem seguido de algum artigo. O, a, uma, entendeu? Mas geralmente é só isso. É esse artigo e a palavrinha que significa o sujeito, né? Que pode ser um substantivo próprio ou comum, tá bom? Então, às vezes a gente vai ter mais do que um substantivo na frase. A gente pode ter 2, 3 substantivos. Mas aquele que pratica a ação é um só. Então, esse é o sujeito da frase. Então, vamos ver na prática como que a gente faz. Depois que a gente pega o jeito, é super fácil achar o sujeito. A primeira coisa que a gente tem que botar na cabecinha é que nós precisamos encontrar o verbo da frase. É ele que responde quem é o sujeito. Então, a primeira coisa é encontrar o verbo. E o verbo é a ação que acontece na frase, né? A gente já aprendeu isso, né, nas matérias lá atrás, que o verbo ele é a ação, ele é o acontecimento, aquilo que está acontecendo. Então, aqui eu trouxe para vocês 3 regrinhas que a gente tem que ter na cabeça para a gente encontrar o sujeito da frase. Encontrei o sujeito, o restante é predicado. Então, a primeira coisa é perguntar para o verbo quem praticou a ação e o verbo vai responder. A segunda coisa é a gente entender que o sujeito é quem pratica a ação, é quem está praticando a ação que o verbo está falando. Então, esse é o sujeito. Por isso que eu preciso perguntar para o verbo, tá bom? Porque o sujeito é aquele que pratica a ação. É aquele que está lá, está fazendo, ele está cantando, ele está falando, ele está mexendo, ele está andando, ele está cortando, ele está sorrindo, ele está comendo. Então, quem está praticando a ação é o sujeito. Entendeu? E uma vez que eu encontro o sujeito, o restante da frase é o predicado. O importante é achar o sujeito. Achei o sujeito, o restante da frase é predicado, certo? Então, eu trouxe uma frase de exemplo para vocês. Então, nós temos lá, ó, a árvore caiu, uma frase exclamativa, a árvore caiu, né? A pessoa está exclamando, está de repente nervosa porque a árvore caiu. A árvore caiu. Primeira coisa que eu preciso é achar o verbo. O verbo da frase é caiu, que é do verbo cair. Eu caio, tu cais, ele cai, nós caímos. Tá? Verbo cair, né? Então, o verbo é caiu. Achei o verbo. O que eu faço agora? Pergunto pro verbo. O que eu pergunto pro verbo? Verbo, quem caiu? E aí o verbo vai me responder. Ué, a árvore.
Então, se foi a árvore que caiu, se ela praticou a ação de cair, quem que é o sujeito? A árvore. E o restante da minha frase é o predicado. Eu vou voltar com algumas frases na lousa para a gente fazer junto, encontrar o sujeito e o predicado, tá bom? Um minutinho só. Voltei com algumas frases para a gente dar um treino nesse negócio de achar sujeito e predicado. Vocês vão ver como que é facinho depois que a gente descobre como que é feito, tá bom? Então eu tenho duas frases e eu trouxe da forma que a gente vai começar a trabalhar com isso de sujeito e predicado. Prestem atenção. A casa está suja. Primeira coisa que eu preciso fazer, encontrar o verbo e perguntar pro verbo, tá? Então vamos lá. A casa está suja. Qual que é o verbo? O verbo é estar, do verbo estar, né? Esse é o verbo da frase. Bem, achei o verbo, o que eu faço? Pergunto para ele. Quem está? Né? Não preciso nem falar o sujo, tá, gente? Eu pergunto pro verbo. Quem está? Aí o verbo vai falar para mim. A casa. A casa está suja. Então, quem que é o sujeito? A casa. E o verbo está junto com o adjetivo suja, né? Porque suja é um adjetivo, ele está dando uma qualidade ruim, mas uma qualidade ao sujeito, então a casa está suja. Então o restante está suja é o nosso predicado, certo? Vamos para a segunda frase. Olha lá. O carro saiu correndo. Primeira coisa, achar o verbo, a ação. Quem está praticando a ação aí? Qual palavrinha que indica uma ação, um movimento, né? Saiu, né? Porque correndo também é um verbo. Então, nós temos dois, saiu, correndo. Saiu do verbo sair, correndo do verbo correr, né? Aí eu pergunto pro verbo. Quem saiu correndo? Porque aqui a gente tem dois verbos. Quem saiu correndo? Aí o verbo responde, ué, o carro. Então, o carro é o sujeito. E saiu correndo é o meu predicado, tá joia? Então, turma, é isso. É achar o verbo e perguntar pro verbo. O verbo me responde quem está praticando a ação. Quem que está praticando ele, o verbo? Então, ele vai responder para mim quem está praticando a ação. Quem pratica a ação é o sujeito, sempre, tá? E se o sujeito eu achei, o restante da frase é o predicado, tá bom? A gente vai continuar estudando isso. Não precisa esquentar a cabeça. O que vocês têm que ter bem na cabecinha de vocês por enquanto é a ideia do que é verbo. Estão vendo como que é super importante a gente entender o que é verbo. Sem o verbo, eu não consigo entender sujeito e predicado, porque eu preciso perguntar para o verbo. Então, precisa muita atenção. A primeira coisa é sempre achar o verbo. E é entender que o verbo é uma ação. Ele é algo que está acontecendo, né? Então, eu preciso ter muita atenção nessa parte. Uma vez que eu consegui achar o verbo e eu consegui perguntar para o verbo, o restante é super simples. O sujeito é quem pratica a ação e o restante da frase é o predicado, tá joia? Qualquer dúvida, eu estou aqui, é só me chamar,
tá bom? Estou à disposição e não se preocupem que a gente vai continuar com o estudo de sujeito e predicado, tá bom? Que é pra gente chegar lá no quarto ano, ó, arrasando, tá joia? Um beijo, fiquem com Deus.